Meus irmãos, paz do Senhor a todos. É com prazer que revejo os irmãos nesta terceira sessão sobre o título No que Cremos. E nós vamos então, para remir o nosso tempo, continuar. Lembro aos irmãos que estamos ainda a estudar o tema da Trindade. O terceiro slide, só para lembrar aos irmãos, o primeiro teve a ver com a Trindade ela própria, depois o segundo com a pessoa de Deus Pai, no terceiro começámos com a pessoa de Cristo e vamos agora continuar exatamente com a pessoa de Cristo. Tínhamos visto no final da sessão passada, cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus e temos a referência em Lucas capítulo 1, 35, que já lemos, e ficamos, se não me falha a memória, cremos em Jesus Cristo como igual ao Pai e ao Espírito, em divindade e atributos, e fizemos as leituras de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, e de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Então, começamos hoje com este terceiro aspecto, fundamental para a nossa fé em Cristo, e que tem a ver com o seu nascimento ou a sua conceição, no termo original, no português moderno dizemos concepção, concepção virginal. Fazemos uma leitura em Lucas capítulo 1, versículo 35, para que os irmãos possam ter estas referências. E voltamos novamente, enquanto os irmãos procuram, a lembrar a epígrafe, o versículo-chave que enquadra todo este seminário. Não é? Aquele versículo que nós encontramos na primeira carta de Pedro, de que devemos estar preparados, e aqui a palavra-chave é preparação. Lembramos ainda, fazendo um parênteses, daquilo que Paulo aconselha a Timóteo, de que ele deveria manejar bem a palavra da verdade. E quando nós damos testemunho de Cristo a outros, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, através de uma pregação, nós devemos, irmãos, ter na base da nossa fé um conhecimento de qualidade. Não é dizermos qualquer coisa acerca de Deus ou qualquer coisa acerca de Cristo. Mas não, termos um bom fundamento, um fundamento de qualidade, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista de conhecimento, para, como diz então Pedro, na sua primeira carta, com mansidão e temor, darmos a conhecer aos outros, de forma clara, as razões da nossa fé. As razões da nossa esperança. Não é dizer qualquer coisa, mas é ter um conhecimento aprofundado das bases da nossa fé e da nossa esperança. Daí o seminário que estamos há 3 semanas a desenvolver. Então, irmãos, cremos então em Jesus Cristo e, neste particular, cremos no seu nascimento virginal. Ora, Lucas capítulo 1 e versículo 35 diz então o seguinte: e respondendo, podemos ler o 34 como contextualização. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti irá nascer será chamado Filho de Deus. Então, irmãos, chamo a vossa atenção aqui para esta nota. Portanto, o nascimento ou a concepção virginal de Jesus sustenta que Maria concebeu Jesus miraculosamente, ou seja, sem relações sexuais com o seu marido. Vemos aqui Lucas 1,34, que foi aquilo que nós lemos como contextualização. Disse Maria ao anjo:
como se fará isto, visto que não conhece varão? E esta expressão de conhecer varão tem exatamente a ver com a intimidade sexual com, neste caso, José. Então, Mateus 1,18, peço desculpa. Mateus 1,18, vemos a mesma coisa. Era importante que os irmãos acompanhassem estas leituras para ficarem mesmo com a noção dos versículos tal e qual aqui estão. Mateus 1,18 vem reafirmar também este particular, dizendo que Maria era virgem, portanto, através da expressão não conhecia varão. 1,18 diz então assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, e aqui temos esta circunstância, antes de se sexualmente se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Portanto, este é um aspecto fundamental da nossa fé, o crermos na concepção miraculosa de Jesus, através da ação do Espírito Santo. Meus irmãos, relembramos que, conforme lemos na semana passada em João, aquele versículo, também neste contexto, de que para Deus nada é impossível. Os irmãos lembram-se? Temos feito essa leitura e tanto mais que nós somos obra das suas mãos. E portanto, irmãos, aliás, não é João, é Lucas, era esta aqui a citação, Lucas 1, 30 e 37. Porque para Deus nada é impossível. E meus irmãos, sendo Deus o Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador, tendo sido Ele que de uma forma tão maravilhosa imaginou, compôs, articulou, criou, deu forma material, soprou o seu Espírito em nós para que nós fôssemos, não nos é, do ponto de vista da fé, nada difícil crer naturalmente na concepção miraculosa do Senhor. E portanto, irmãos, naturalmente que este versículo ou esta referência de Lucas 1,35 está diretamente ligada com Filipenses 2,5-11, onde diz efetivamente que o Senhor, não tendo por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de homem, se fez naturalmente igual a nós, tal como João capítulo 1 também diz que o Verbo se fez carne. Portanto, toda a doutrina da encarnação de Cristo, ou seja, de Deus feito carne, ela começa exatamente em Lucas 1,34 e em Mateus 1,18. Avançamos então, irmãos, ainda sobre a pessoa de Cristo. E, portanto, também cremos em Jesus Cristo na sua perfeita humanidade. E aqui temos a referência de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Que diz então o seguinte: porque há um só Deus, como nós vimos na primeira sessão deste seminário,
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e depois temos esta expressão final, Jesus Cristo, homem. Certo? Nascido de mulher, crucificado numa cruz, corporeamente ressuscitado, Jesus Cristo, homem. E, portanto, irmãos, temos este versículo fundamental que Paulo escreve na primeira carta ao Timóteo, primeiro, afirmando a existência de um único Deus, porque há um só Deus, e depois reafirmando a existência de um só mediador, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queremos também, há aqui uma referência que não foi retirada. Queremos também em Jesus Cristo, na sua vida imaculada. A palavra imaculada no contexto bíblico e neste contexto particularmente relacionado com a vida do Senhor significa sem pecado. Sabendo que a palavra pecado está etimologicamente ligada à noção de culpa associada à desobediência. Não é? E, portanto, queremos em Cristo na sua vida imaculada. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1. Esta passagem importante para esta referência, Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se quisermos ler o último versículo dessa passagem, que é o versículo 11, diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vemos aqui, irmãos, numa primeira narrativa, em Mateus capítulo 4, vimos o Senhor, conforme diz, a ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vemos que, irmãos, nestas duas tentações que aqui estão narradas, a primeira tem a ver com a tentação do poder, não é? Do poder sobre todos os reinos das nações, do poder e da glória dos reinos desta terra, e em segundo lugar, por extensão, sobre as riquezas acumuladas pelos reinos desta terra. Portanto, foi o Senhor tentado nesta primeira circunstância com a dádiva, a oferta por Satanás da glória, das riquezas e do poder sobre os reinos desta terra. Que, naturalmente, e aqui há um paradoxo interessante, porque o Senhor, por natureza, é soberano sobre todas as coisas. A única diferença que há aqui é que esta oferta estava a ser feita por Satanás para que o Senhor dele se tornasse servo, dele se tornasse dependente. E, portanto, irmãos, vemos que naturalmente o Senhor recusou todas estas coisas. Vemos a declaração de Cristo no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E, portanto, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, nós temos aqui esta primeira narrativa de Mateus, em que a tentação é feita diretamente pelo diabo, por Satanás. Mas depois, o autor da carta, ou do livro dos Hebreus, ou aos Hebreus, dá-nos uma noção mais ampla da vida do Senhor. Hebreus capítulo 4 e versículo 15.
ali tentado com as riquezas e poderes deste mundo, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vemos, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, e aqui atenção, irmãos, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os irmãos reparem que esta declaração de Paulo a Timóteo, Jesus Cristo homem, é muito importante para podermos contextualizar isto. Reparem os irmãos, relendo novamente este versículo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porquê, irmãos? Porque o Senhor conhece a exata medida da nossa natureza. E porquê é que o Senhor conhece a exata medida da nossa natureza? Porque Ele foi homem, como nós. E, portanto, na sua humanidade, o Senhor conhece perfeitamente os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas emoções, aquilo que efetivamente nós somos, porque, tal como nós, Ele foi perfeitamente homem. E, portanto, irmãos, não há nada no nosso sentir, não há nada no nosso pensar, não há nada na nossa estrutura física que o Senhor não conheça perfeitamente. Não apenas como Criador, mas porque Ele foi um como nós. Certo, irmãos? E, portanto, é por isso que o autor da carta aos Hebreus pode escrever isto. Não temos, porém, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas, porém, um que, e agora atenção a esta expressão, irmãos, como nós, tal e qual como nós, na sua humanidade, e agora aqui atenção, em tudo foi tentado. E nós temos que ter atenção a esta palavra que aqui está. Se em tudo foi tentado, é porque em tudo foi tentado, tal e qual como nós fomos. Certo, irmãos? Remata depois este versículo a diferença entre a perfeita humanidade de Cristo e a nossa humanidade. Este versículo remata, mas sem pecado. Certo, irmãos? E, portanto, este é um versículo muito importante, irmãos, para nós sustentarmos a nossa fé. Um versículo-chave, um versículo base, um sumo sacerdote que, tal como nós, no nosso cotidiano, na nossa natureza, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E porque o Senhor venceu o pecado, é possível a nós vencermos com Ele, apesar das nossas fraquezas. E este é um aspecto fundamental, irmãos. Vamos então, eu estava ali por baixo, por isso é que eu não vi. Queremos também em Jesus Cristo nos seus milagres, ou seja, na capacidade do Senhor, ainda que na sua perfeita humanidade, não nos podemos esquecer que Cristo era Deus encarnado, ou seja, Deus feito carne, Deus feito de homem, tinha, portanto, estas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana em si próprio. E, meus irmãos, queremos, portanto, nos seus milagres. E temos uma panóplia, irmãos, uma diversidade de milagres nos evangelhos de toda a natureza. Sem querer ser redundante, temos milagres do Senhor de domínio sobre a natureza. Por exemplo, quando o Senhor manda aquietar o vento e o mar naquela tempestade. Não é? Temos, portanto,
milagres do Senhor que revelam o seu domínio sobre a natureza. Temos milagres de cura. Naturalmente o Senhor, conhecendo a nossa estrutura, porque Ele, com o Pai e com o Espírito, no princípio estava o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, etc. Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conhecedor de toda a estrutura do nosso corpo. Milagres de cura, milagres sobre a natureza, milagres de ressurreição, como nós vemos em alguns momentos narrados na palavra do Senhor. Temos, portanto, um conjunto muito diverso de milagres feitos pelo Senhor. Depois temos um milagre também muito interessante, não sendo propriamente um milagre sobre a natureza, também não é naturalmente um milagre relativamente ao corpo, mas é um milagre que mostra por si só o poder do Senhor, que é as duas vezes que o Senhor multiplica o pão e multiplica os peixes. E, portanto, irmãos, temos milagres de grande diversidade, de acordo com as circunstâncias que eram necessárias em cada caso. Dito isto, irmãos, há aqui um versículo muito interessante em João, capítulo 4 e versículo 48, que eu pedia também aos irmãos que o verificassem, ou que acedessem a ele. João 4, 48. Então diz assim, esta declaração do Senhor encontra-se numa passagem de cura. Nós podemos, ler alguns versículos iniciais para contextualizar a partir do versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam. Vou precisar um pouco mais de luz aqui, por favor. Os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E é o versículo subsequente que está ali citado. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, irmãos, o resultado da obra visível do Senhor, os sinais e os milagres, tinham como objetivo, como finalidade, exatamente fortalecer a fé daqueles que, à época, os presenciaram, e nós, que contemporaneamente temos as suas narrativas através da palavra do Senhor. Era importante que a pregação do Evangelho não ficasse apenas por palavras, ainda que em vários momentos há um reconhecimento público de que o Senhor pregava de natureza diferente, de modo diferente. Havia um reconhecimento público de que as palavras do Senhor tinham autoridade. Mas para além das palavras que eram pregadas, o Senhor confirmava a sua pregação com sinais e com milagres. E aqui temos a razão dessa ação evangelizadora do Senhor. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Certo, irmãos? Porque pregadores das mais diferentes religiões existem desde os primórdios da humanidade e continuam a existir. Mas o Senhor tinha
alguma coisa mais a acrescentar. O Senhor tinha alguma coisa mais a oferecer. O Senhor pregava e aquilo que pregava confirmava com sinais, com prodígios e com maravilhas. E, portanto, irmãos, a ação miraculosa do Senhor não tinha, naturalmente, como objetivo uma demonstração gratuita do que quer que fosse, mas tinha exatamente como finalidade sustentar, através da ação vindicativa das suas palavras, da ação miraculosa que sublinhava a veracidade das suas palavras, para que a fé fosse acrescentada e para que a fé fosse sustentada. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. E o Senhor curou o filho daquele régua, para que aqueles que estivessem ali e para que nós, que hoje e tantas gerações que leram e que têm lido a palavra do Senhor, ao verem a narrativa dos milagres que Jesus operou durante o seu ministério terreno, pudéssemos crer. Certo, irmãos? Pudéssemos crer. E mais, irmãos, e tendo a narrativa destes milagres narrados na palavra do Senhor, também a experiência de tantos outros que o Senhor tem feito ao longo da história da Igreja. Certo, irmãos? Porque o próprio Senhor diz, eu vou, mas vocês podereis fazer ou fareis coisas maiores do que eu, no sentido da continuidade, porque aquele que crê e recebe do Senhor a graça e o poder para fazer, fará naturalmente coisas semelhantes àquelas que o Senhor realizou. Mas com que objetivo? Para que a fé daqueles que veem, para que a fé daqueles que experimentam possa ser solidificada, fundamentada na pessoa de Cristo. Continuando ainda, a estudarmos as razões pelas quais nós cremos no Senhor, então cremos também em Cristo e cremos na sua morte vicária. Irmãos, a palavra vicária tem aqui a sua explicação. Vicário significa o que faz às vezes de outro. Substituto. Então, a morte vicária de Cristo significa, pois, a morte substitutiva, pois Jesus morreu em nosso lugar. Certo, irmãos? Portanto, cremos na sua morte vicária, ou seja, na sua morte substitutiva. Acreditamos que Cristo morreu em nosso lugar, exatamente para a nossa redenção, para a nossa salvação. A palavra fundamental aqui é exatamente a palavra redenção, para a nossa redenção. E, para além de acreditarmos na sua morte vicária, cremos também na sua morte expiatória. E aqui a palavra expiatória significa pessoa, no caso expiatório, pessoa sobre quem se fazem cair as culpas de outros. Todos nós conhecemos a expressão na língua portuguesa do bode expiatório, não é? O bode expiatório é, na língua portuguesa, a extensão da herança cultural hebraica. Todos nós conhecemos a história dos sacrifícios hebreus, não é? Os hebreus apresentavam-se diante do Senhor com um conjunto de animais para oferecerem sacrifício de acordo com a natureza dos seus pecados, e esses animais eram ofertados, eram vistos por Deus como uma oferta expiatória. Ou seja, os animais, no Velho Testamento, os hebreus faziam cair sobre os animais as suas culpas. Por isso é que nós temos a expressão o bode expiatório, não é? Era o bode oferecido o bode e os cordeiros e as cabras, etc. Não é? Os animais que eram oferecidos a Deus eram oferecidos na condição de expiação pelas nossas culpas.
certo? E, portanto, acreditamos nós que a morte de Cristo foi uma morte expiatória, porque a palavra do Senhor diz, de forma clara, que sobre ele foram lançados os nossos pecados, foram lançadas as nossas culpas. Então, irmãos, por isso, para além de ser uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva, a morte que era o nosso destino, no sentido, morte aqui no sentido de separação eterna de Deus, o Senhor morreu por nós, uma morte vicária, uma morte substitutiva, morrendo em nosso lugar. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E não apenas isso, mas, para além disso, a sua morte também foi expiatória, ou seja, na sua morte, ao morrer, ele levou também sobre si as nossas culpas. Levou também sobre si os nossos pecados. E, meus irmãos, se nada mais houvesse, se mais nenhum milagre, se mais nenhuma ação Deus tivesse realizado na vida de cada um de nós, esta seria suficiente para termos diante do Senhor gratidão eterna. Porque é, irmãos, esta obra, irmãos, esta morte vicária e expiatória que nos abriu as portas do céu. Certo? Lembremos os 10 leprosos. Quantos foram curados, irmãos? 10. Quantos foram salvos? 1. Mas o Senhor não chamou os outros 9 e não disse: não, agora como vocês não regressaram, voltam a ser leprosos outra vez. Isto era uma tontice, não era? O Senhor curou os 10, independentemente da sua decisão posterior. O Senhor curou os 10 sem condição. Curou os 10 por compaixão. Curou os 10. Não colocou nenhuma condição. Curou-os por compaixão. E enviou-os ao sacerdote para que se mostrassem. E os 10 foram. E a meio caminho houve um que percebeu que, para além da cura que tinha recebido alguma coisa muito mais importante do que a sua cura. Tinha recebido uma nova vida. Porque todos nós conhecemos a condição do leproso à época. É uma vida completamente exilada, completamente ostracizada, sem contacto social, sem capacidade para ganhar a sua própria vida, condenado basicamente a um apodrecimento até à morte. E ele percebeu: eu não estou só curado. Eu agora, porque estou curado, posso entrar dentro da cidade. Posso rever as pessoas que conhecia. Posso trabalhar com as minhas próprias mãos. Posso ser homem de novo. E voltou para trás para agradecer aquilo que o Senhor tinha feito. Porque a sua compreensão atingiu mais alguma coisa. E quando ele regressou e conversou com o Senhor o salvou. E, meus irmãos, é muito importante nós termos isto naturalmente em consideração. Se mais nada, o Senhor tivesse feito na nossa vida, para além da nossa salvação, seria suficiente e continua a ser suficiente para que nós possamos ter cotidianamente um momento de ações de graça permanente diante do Senhor. Portanto, irmãos, consideremos então estes versículos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Para a morte vicária. Romanos 5, 8 para a morte substitutiva. Cinco, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Aqui está. Morte vicária. Em que Cristo morreu por nós. Morreu em nosso lugar. A morte que nos era justa, o Senhor levou-a sobre si também. Substitutivo. Não? Mas Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois, 1 Pedro 2,24, para a morte expiatória, ou seja, a morte de Cristo, Cristo levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Irmãos, não é dizer aos outros qualquer coisa sobre a razão da nossa fé, não é? Agora que estamos outra vez em 1 Pedro, lembramos o versículo inicial da nossa epígrafe, não é? Com mansidão, termos esta capacidade, com mansidão e temor, dizermos aos outros, mostrarmos aos outros, esclarecermos os outros acerca das razões da nossa fé, da nossa esperança. Então, 1 Pedro 2,24 diz assim, só um momento, por favor. 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo Jesus Cristo, homem. Certo, irmãos? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ok? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Portanto, irmãos, o princípio deste versículo fundamental para a nossa fé. Irmãos, porque este é o versículo que esclarece as pessoas sobre a porta estreita e o caminho estreito. O caminho é este. Crer na morte redentora, vicária e substitutiva do Senhor. Porque é esta fé, ou é esta fé baseada nesta convicção, que nos abre as portas do céu. Certo, irmãos? Os outros 9 leprosos ficaram com a cura. Mas o outro que regressou, foi-lhe aberta as portas do céu. 2 salteadores no Calvário. No início, quando a cruz de Cristo foi levantada entre eles dois, ambos blasfemaram do Senhor. Ambos injuriaram o Senhor. Ambos. Mas houve ali um momento, irmãos, tal como aquele único leproso que voltou para trás, em que um dos salteadores, olhando para o Senhor e vendo do cimo da sua cruz tudo aquilo que se estava a passar, tudo aquilo que estavam a dizer, naquele lugar, irmãos, entendeu que aquele que estava ali crucificado ao seu lado era o Filho de Deus. Irmãos, isto não é fácil, estamos a falar de um crucificado em agonia, em dor extrema, mas teve ainda a capacidade de ouvir, de olhar e de entender que aquele que estava ali ao seu lado era justo e, mais do que isso, era o Filho de Deus. E no início da crucificação, sendo blasfemo, teve a oportunidade de dizer aquilo que nós conhecemos ao Senhor. E ainda na cruz, o Senhor foi Salvador. Ainda na cruz, o Senhor foi Salvador. E aquele homem, tal como nós, irmãos, não tinha nada de bom que se lhe aproveitasse. E estava ali naquela cruz por justiça. E o Senhor estava ali naquela cruz por inveja, por injustiça. Mas mesmo na cruz, no lugar da maior agonia de ambos, o Senhor ainda foi Salvador. E, meus irmãos, estes versículos, Romanos 5,8 e 1 Pedro 2,24, são os 2 pilares fundamentais da nossa fé, acerca da pessoa de Cristo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Avançando, irmãos, no tempo, queremos também ser rigorosos com isto. Cremos também em Jesus Cristo na sua ressurreição corpórea. Corpórea. Jesus Cristo, homem. Lucas 24:39. Lucas 24:39. Muito importante, irmãos, este verso para esclarecermos às vezes tantas dúvidas
que os irmãos, às vezes, ao fim de tantos anos de crente, ainda têm. Sobre o corpo da ressurreição. Que corpo é que nós vamos ter na ressurreição? Lucas 24, 39. Então, diz este versículo. Em primeiro lugar, irmãos, este versículo acontece quando? Acontece no momento de pós-ressurreição. O Senhor já tinha ressuscitado. Estamos no final do Evangelho de Lucas, no último capítulo de Lucas, no versículo 39, e podemos ler a partir do 36 para contextualizar. E, falando eles, os discípulos, estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Mas já vimos, irmãos, na sessão anterior, que os espíritos não têm corpo. Deus é espírito. E o que é que isso significa? Vimos na sessão anterior que não tem corpo. Deus é espírito. E por isso o Senhor disse aqui: eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E diz o Senhor: e Jesus lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Quais pensamentos? De que era um espírito que estavam a ver. E disse o Senhor: vede as minhas mãos. Vede com que olhos, irmãos? Com os olhos que eles tinham, não? Com os olhos que nós temos. Enquanto que a palavra do Senhor em relação a Deus Pai, o que é que diz? De que nenhum homem nunca o viu. Não é certo? Então, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Por que é que o Senhor chamou a atenção para as mãos e os pés? Para que eles vissem as marcas dos cravos. Certo, irmãos? Para que eles vissem as marcas dos cravos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. Mas nós não podemos apalpar espíritos, não é? Certo, irmãos? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, irmãos, o nosso corpo ressurreto será igual ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo era o corpo de Jesus Cristo, homem, crucificado naquela cruz. Qual era a diferença do corpo do Senhor para o nosso corpo agora? É que o corpo dele estava glorificado. O que é que isso significa? Que o tempo e o espaço já não tinham poder sobre ele. Por isso é que o Senhor teve a capacidade de aparecer no meio daquela sala. Ou seja, as portas e as paredes não foram para eles obstáculo. Mas o corpo do Senhor, era o seu corpo humano glorificado. O corpo da nossa ressurreição é este que nós temos, irmãos, glorificado. Vede as minhas mãos e os meus pés. Apalpai-me. Um espírito não tem ossos. Não quero errar. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É exatamente o mesmo corpo, irmãos, é o nosso corpo, mas glorificado. Certo, irmãos? Muito importante este aspecto. Portanto, cremos em Cristo na sua ressurreição corpórea. Foi o corpo do Senhor que ressuscitou. Certo, irmãos? E será o nosso corpo que ressuscitará também. Este que nós temos, mas glorificado. Então, irmãos, cremos também em Jesus Cristo na sua ascensão aos céus. Atos capítulo 1, versículo 9. Cremos também em Jesus Cristo na sua ascensão aos céus. Vamos terminar dentro de 5 minutos, irmãos. Atos 1, 9. Vamos então ler este versículo. Podemos ler a partir do 7 para contextualizarmos. E disse o Senhor aos discípulos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da serra. E agora atenção ao versículo 9. E enquanto dizia isto, vendo-o eles no seu corpo glorificado, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Irmãos, a obra de Cristo não terminou ainda. O Senhor morreu, já sabemos por qual razão, ressuscitou, já sabemos por qual razão, venceu a morte, etc. Ascendeu aos céus, mas encontra-se à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Portanto, o seu ministério ainda continua, mas agora no céu. Até que todas as coisas estejam cumpridas. O Senhor continua desta forma, sentado ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. E, meus irmãos, não querendo tomar mais tempo, porque já chegou o tempo que nos era lícito, então, nós na próxima sessão terminaremos o estudo da pessoa de Cristo, da nossa fé na pessoa de Cristo, com estes dois aspectos. Cremos na sua atual intercessão e mediação, porque o Senhor continua a interceder por cada um de nós, e cremos em Cristo na sua segunda vinda. Esta segunda vinda em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento da igreja, e a segunda fase, o estabelecimento do reino milenar. Fica para o início da próxima sessão. Deus ricamente vos abençoe. Uma boa semana para cada um de vós. E, meus irmãos, agora, por acaso, hoje lembrei-me. Então, será assim. Os irmãos que não têm filhos ou crianças na escola dominical, por favor, podem sair. Os irmãos que têm crianças ficarão aqui na sala esperando pelo regresso das mesmas. Está bem? Meus irmãos, uma boa semana para cada um de vós. Deus ricamente vos abençoe.